Olá, pessoal. Vamos então começar a nossa aula de hoje, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui, na sequência do nosso conteúdo, sobre os africanos no Brasil. Hoje nós vamos falar do trabalho, da violência e também da resistência. Vocês lembram, né? E nas aulas passadas que nós tivemos, nós falamos bastante sobre essa questão dos africanos, né? Como que eles eram trazidos para o Brasil. Lembram que eles vinham em navios chamados de navios negreiros, ou chamados também de navios tumbeiros, né? Navios negreiros ou navios tumbeiros. Eles vinham de algumas regiões do continente africano, certo, pessoal? Eles vinham de algumas regiões lá do continente africano e eles eram trazidos para o Brasil. Era uma travessia que demorava aí na faixa de 30, 40 dias, mais ou menos. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos navios com grande potência, não vinham em grandes navios mercantes, né? Eles vinham nas caravelas do, dos portugueses para serem escravizados no Brasil. Mas é sempre bom, pessoal, a gente relembrar vocês que esses escravos, quando eles vinham para cá, eles já eram escravos na África, tá? Não existe essa história dos portugueses chegarem no continente africano e saírem lá caçando negro para escravizar. Não era assim, tá? Não era assim. A escravidão, antes da chegada do europeu no continente africano, ela já existia, tá ok, pessoal? A escravidão, antes da chegada do europeu no continente africano, ela já existia. As tribos, quando eles tinham algum conflito, quando eles faziam guerras entre si, a tribo vencedora, a aldeia vencedora, ela escravizava aqueles que perdiam o conflito. E eram justamente os perdedores que eram trazidos para o Brasil para servirem aí de escravo, principalmente dentro das grandes fazendas de engenho de açúcar que havia no nosso país, ok? Bom, aí na aula de hoje nós vamos ver aí como foi, né? Como foi a resistência, como era a violência, como era o trabalho enfrentado por esses africanos aqui no Brasil. É isso que nós vamos estudar hoje, é isso que nós vamos aprender hoje, por isso que eu quero pedir licença aqui para vocês, né, para mim poder compartilhar a tela com os nossos slides, tá ok? Então, nós vamos compartilhar a nossa tela, tá? Eu vou apresentar uma tela aí para vocês, tá? Para a gente poder compartilhar os nossos slides. Então, aqui está o professor PBE Antônio César Mota, né? Esse Antônio é coisa de mãe, às vezes nem eu me lembro que eu chamo Antônio, né? Todo mundo me conhece por César Mota, depois de tantos anos de rádio, né? E esse Antônio aí é coisa de mãe, então às vezes nem eu me lembro disso. O trabalho de hoje é um conteúdo direcionado a vocês, alunos do sétimo ano, né? Mas principalmente a todos aqueles que vão abrir a mente para os novos conhecimentos. Africanos no Brasil, trabalho, violência e também a resistência. Ok? Bom, gente, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar e problematizar a exploração da mão de obra escrava dos povos originários africanos e afro-brasileiros, bem como as formas de resistência na economia colonial portuguesa na América. Retomando aqui, como eu já havia dito para vocês, nas aulas passadas aprendemos, né, a origem da população negra escravizada no Brasil, o trabalho realizado pelos negros e negras escravizados no Brasil, a contribuição africana na cultura brasileira, né? O jango, a capoeira, a música, a culinária, a miscigenação e também algumas formas de resistência dos negros e também das negras. Resistência presente na música, na dança, no idioma, na culinária, nas formas de vestir,
a resistência organizada dos negros e negras escravizados no Brasil colônia, como uma forma de manter a sua identidade cultural. Lembrando que nós estamos vivendo aí o mês de novembro, né? E em breve, daqui mais alguns dias, nós vamos começar a trabalhar aí a Semana da Consciência Negra, né? E aí a gente vai entrar em assuntos como, por exemplo, os quilombos, né? Tá? Dentro dessa semana aí da Consciência Negra. Vamos estudar agora a violência empregada contra os africanos escravizados no Brasil. Quais foram as formas de resistência? E os quilombos formados no Brasil colônia. Pois é, pessoal. Como vocês imaginam, tá? Depois eu quero que vocês deixem lá no mural, tá? Deixem lá no mural, deixem um recado. Como que vocês imaginam que era a violência contra os africanos escravizados no Brasil? Como que era a violência, gente? Como que era o castigo que eles recebiam? O dono do engenho de açúcar, o proprietário da casa grande, da fazenda, quando, quando os africanos escravizados faziam alguma coisa que descontentava o seu senhor, o que vocês acham que ele fazia? Vou dar para vocês 3 opções para depois vocês comentarem no mural, tá? Primeira opção, ele ligava a TV por assinatura com 300 canais e o negro ficava de castigo, né? O escravo ficava de castigo por 2 dias consecutivos assistindo TV, comendo pipoca, tomando café e guaraná, ok? A outra opção, quando ele fazia alguma coisa que não agradava ao seu senhor, ele era colocado de castigo e ele deixava de ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Era tomado o celular do escravo africano quando ele fazia alguma coisa que desagradava. Ou será que, quando ele desagradava ao seu senhor, o escravo era severamente castigado? Na maioria dos casos, amarrado no tronco e apanhava muito, muito de chicote. Muito de chicote, fora outras formas de violência, né? Então, o que vocês imaginam que eles sofriam como violência? Eles ficavam de castigo, sentados em um sofá, né? Comendo pipoca, tomando guaraná, comendo salgadinho, chips e assistindo o canal por assinatura. Eles deixavam de utilizar o telefone celular, né? Não entravam no Facebook, no Instagram e muito menos no WhatsApp. Ou será que eles eram severamente castigados no tronco, apanhavam, levavam muitas chicotadas, fora os outros castigos impostos? Depois, eu quero que vocês participem comigo, tá? E deixem lá o recado de vocês no mural e também nos nossos comentários. Os negros e negras eram submetidos a vários tipos de castigos, não só de natureza física, viu, gente, como também psicológico e emocional. Era comum a separação das famílias quando chegavam ao Brasil, por exemplo. Lembra que eu já falei sobre isso? Lembra que eu já falei? Então chegava papai Godofredo, mamãe Ambrósia e filhinho Facúncio, ok? A família. Geralmente, era comum, quando essa família chegava ao Brasil, essa família ser separada. Era o pai para um lado, a mãe para o outro e o filho para o outro, por exemplo. Agora, vocês imaginem o desespero de uma mãe, né, sendo separada do próprio filho. Imaginem vocês. A mulher sendo separada do marido, o marido sendo separado da esposa e dos filhos. Imagine o sofrimento, né? Então, não era só uma questão de castigo físico, pessoal, tá? Não era só físico, era psicológico, era também emocional, né? Mas como eram esses castigos físicos? Que jeito que eram esses castigos físicos? Os escravizados recebiam castigos por qualquer falha considerada pelos senhores escravos. Havia também a utilização de instrumentos de castigos, como a palmatória, a gargalheira e a máscara de Flandres. Lembra que eu mostrei para vocês algumas aulas passadas, pessoal? O castigo da palmatória, né? E ele apanhava na mão com uma madeira, né? A gargalheira aqui na garganta, por isso chamado de gargalheira, né? Aquele ferro aqui na garganta. E uma máscara de Flandres, uma máscara que era colocada
na frente do rosto. Então, vários tipos de castigo eram utilizados aí nessa época pelos senhores, né, de escravos. Eles castigavam mesmo e sem dó e sem piedade. Eu quero fazer um comentário aqui com vocês que estão me assistindo através do Google Meet ou através aí do nosso canal do YouTube, pelas redes sociais. A palmatória, há algum tempo atrás aí, ela também era utilizada dentro das salas de aula, viu, gente? As salas de aulas, há algumas décadas atrás, ela também exercia, a professora ou o professor, há algumas décadas atrás, ele também exercia o castigo aos alunos. Às vezes, simplesmente, o aluno piscava ou mexia com a cabeça. E aí já era motivo até para ele ser castigado com a própria palmatória. Né? Com a própria palmatória. Tinha também aquele castigo que o professor colocava grãos de milho atrás da porta e o aluno ou aluna que fizesse qualquer coisa que desagradasse o professor ou a professora, ele ficava de joelhos atrás da porta, em cima de grãos de milho. Tá? Eu cheguei a estudar, a pegar uma época, e isso aconteceu comigo, e não foi só uma vez. Pessoal, vocês estão servidos a tomar um cafezinho? Modéstia à parte, eu faço com certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida, eu faço o melhor café do mundo. Não tenho dúvida disso, viu? Pensa num café bom, o café que eu faço, maravilhoso. Viu, pessoal? Então, eu estava comentando com vocês o seguinte, gente. Tá? Eu, professor César Monta, já fiquei de castigo em sala de aula. Quando eu fazia o primário, eu entrei no primeiro ano em 1971, com 6 anos eu entrei, por isso que com 16 anos eu entrei na faculdade de História. Então foi assim, pessoal, quando eu entrei no primeiro ano, eu ainda peguei uma época que a gente ficava de castigo, atrás da porta, tá? Não peguei a época do castigo no grão de milho ou da palmatória. A minha tia, Leonor, que era professora na zona rural na década de 40, uma prima minha também, que era professora na zona rural na década de 70, mas essa minha tia da década de 40, aqui em Cambará, professora da zona rural, ela sempre conta para a gente, né, sobre esse castigo. Os alunos ficavam realmente de castigo, do jeito que eu estou falando para vocês. E eu, particularmente, aqui, ó, peguei essa fase do castigo e qualquer coisa que nós fizéssemos, a professora já pedia para que a gente levantasse, fosse até a frente da sala e lá ficasse de castigo ao lado do quadro negro. É sério, pessoal, ao lado do quadro. E a gente não dava risada de quem estava de castigo lá. Porque se você fizesse assim, ó, era motivo para você ficar de castigo, era motivo para chamar a sua mãe, aí você apanhava lá dentro da escola mesmo, da própria mãe. Eu cansei de apanhar da minha mãe, levar uns pescoção da minha mãe dentro da própria escola. Então, quando eu fiz o primário no Generoso Marques, aqui no centro da cidade, eu cheguei a ficar de castigo algumas vezes, assim, de pé lá na frente, virado de costas para a sala de aula. Virado de costas para a sala de aula. Eu cheguei a ficar de castigo. Tá? Então, eu só estou relacionando isso para vocês entenderem, né, que essa política do castigo, que era feita com os escravos, ela veio dentro da nossa educação por muito tempo, por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos. Pessoal, vocês não têm noção. Olha, eu vou falar para vocês. Quando eu fui para o ginásio fazer a quinta... Antigamente não tinha, né? Sexto ano, sétimo ano. A gente entrava na quinta série. Quando eu fui para o ginásio fazer a quinta série, eu mudei do Generoso para o Silvio Tavares. E o Colégio Silvio Tavares, naquela época, ele tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Era aproximadamente, sem exagero nenhum, 2.000 alunos estudando nesses 3 turnos do Silvio Tavares, gente. E eu nunca estudei de manhã. Eu nunca estudei de manhã, não gostava de estudar de manhã.
eu sempre estudei à tarde. E vou falar uma coisa para vocês. Logo quando eu entrei na quinta série, sério isso, tá? Tinha alguns professores que eram tão rigorosos que para você falar alguma coisa, você tinha que fazer assim, ó. Não era aquela coisa, sabe? Ô professor! Ô professor! Professor! Joãozinho professor! Não, não era desse jeito, tá? Você tinha que fazer assim, ó. Desse jeito aqui. Aí o professor ou o professor olhava para você, se ele te visse, né? Mas quando ele te via, ele olhava para você e ele falava assim: pois não, o que você deseja, Antônio César? Posso ir no banheiro? Não. E não tinha discussão. E não tinha discussão. Era não. Eu não tinha réplica. Acabou. Acabou. Entendeu? Não? Não é que nem hoje, sabe? Que está tudo mais liberal. Não é que nem hoje que vocês têm, assim, esses professores legais e maravilhosos, como esse professor lindo aqui que vos fala, com esses olhos azuis, que chega a irradiar amor nessa manhã bonita de sexta-feira. Não, não era assim. As coisas eram diferentes, muito diferentes, tá? Então, eu estou contando isso para vocês verem que esses castigos, por qualquer falha que o senhor de escravos fazia com os escravizados, ele perdurou por muito tempo em nossas escolas também. Lógico que não com gargalheira, com máscara, não é isso. Mas a palmatória, o grão de milho, o castigo de ficar de pé, de costas para a turma lá na frente. Isso realmente perdurou. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a minha mãe, ela chegava na escola e falava assim: professora, se fizer bagunça, pode bater. Aí me avisa que ele vai apanhar aqui e vai apanhar quando chegar em casa. Eu estou sendo sincero, estou falando honestamente com vocês. Ela chegava comigo na porta da sala de aula, porque eu não gostava de escola. Eu não gostava de escola, gente. Eu não gostava de escola de jeito nenhum. Tanto é que eu vivia matando bola no Generoso, tem um porão, né? Nós descobrimos lá, arrancamos uma grade, e eu entrava embaixo daquele porão e ficava lá até dar o sinal das 5 da tarde. Quando o muro era muito baixinho lá no Generoso, a gente pulava o muro e ficava na praça. Mas no início, quando eu chegava na escola e não queria assistir aula, eu descia para minha casa. Eu morava a 2 quadras do Generoso, eu descia para casa. Aí minha mãe olhava no relógio lá, um despertadorzão desse tamanho, eu olhava para o relógio, mas 1h30? O que aconteceu? Ah, mãe, a professora não veio. Ah, tudo bem. Não tinha celular, não tinha telefone para ela se comunicar, né? Mas a inspetora de aluno morava do lado da casa da minha mãe, do lado de casa. Quando a inspetora de aluno passava, minha mãe falava assim: ô Linda, a professora do César não veio hoje? Não, Mafalda, a professora do César, ela veio. Por quê? Ué, mas ele falou que ela não veio? Ela entrava para dentro, gente. Ela me dava uma pisa. Uma pisa. Entenderam? Naquela época, o ferro de passar roupa era desse tamanho. Antes, a gente tinha ferro à brasa. Aí depois veio o ferro elétrico. Era desse tamanho o ferro de passar roupa. E o cordão do ferro de passar roupa, ele saía. Entenderam? Ele era plugado. Ele era plugado, então ele saía. Vocês não têm noção. Ela tirava aquele cordão de ferro e descia no meu ombro. Entenderam como é que era a situação? Não. Aí no outro dia ela me levava para a escola, que meu cabelo era bem comprido, bem maior do que isso, ela me catava aqui pela nuca, pelo cabelo, e me levava 2 quadras acima, chegava na porta da sala de aula e jogava para dentro. Professora, se ele fizer bagunça, se ele quiser ir embora, se ele desobedecer, pode bater. Bate e me avisa, que aí ele apanha aqui e apanha em casa. É isso, pessoal. É isso. E aí, eu fico imaginando hoje, depois de tantos anos passados, né, o que teria sido de mim se minha mãe não tivesse agido desse jeito. Porque para ela, naquele momento da nossa história, na década de 70, para ela aquilo era o certo, porque os pais da minha mãe fizeram isso com ela. E para ela aquilo era o certo. E eu fico me imaginando, em 2016, eu fui receber o maior prêmio da história do estado do Paraná, dado até hoje a um professor. Nenhum professor, pessoal, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês que está aqui comigo no Meet, para você que está me assistindo. Nenhum professor
em toda a história do estado do Paraná. Em toda a história do estado do Paraná. São quase 170 anos de emancipação política do estado do Paraná. Nenhum professor em toda essa história, até hoje, tá? Até hoje, recebeu o prêmio de comendador do estado do Paraná, a Ordem do Pinheiro. Nenhum recebeu. Tá? Eu sou o único professor da história do estado do Paraná que tem o título de comendador da educação, que recebeu a Ordem do Pinheiro, pelos trabalhos prestados aí durante tantos anos para nossa educação. E no dia que eu fui receber esse prêmio, em Curitiba, eu fui condecorado lá, governador do estado, autoridades, as grandes mentes pensantes de todo o Brasil estavam lá na época, tá? E eu recebi esse prêmio junto com pessoas assim que eu jamais imaginaria que eu veria pessoalmente, quanto mais ser cumprimentado por essas pessoas no Brasil inteiro, médicos, políticos, técnico de futebol, inclusive naquela época estava o Cuca, que tinha sido campeão pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras, o técnico Cuca, o governador do estado de São Paulo, e artistas, autores, atores, médicos, cientistas, engenheiros. Era a nata da nata reunida no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e eu, filho de um guarapeiro, né, de uma dona de casa, recebendo aquela honraria toda. E naquele momento ali eu fiquei pensando, o que teria sido de mim se minha mãe não tivesse agido comigo da forma que ela agiu? O que teria sido de mim? Porque a grande maioria, pessoal, dos meus amigos, da minha infância, da minha juventude, eu não vou dizer que todos os meus amigos, vamos supor que você tinha lá 10 amigos, que amigo você conta no dedo, né? Eu acho que tem um vivo até agora, o resto todos morreram, se enveredaram no final da década de 70, década de 80, no mundo da droga, né? E acabaram, infelizmente, não conseguindo se livrar desse vício e acabaram, infelizmente, morrendo. Era chazinho de cogumelo, era chá de fita cassete. Bom, mas larga para lá, essa é outra história. E eles acabaram morrendo. Eles acabaram morrendo. Tem um amigo meu que está vivo. Hoje ele mora em Curitiba, dessa época. Um está vivo, mora em Curitiba. O último morreu há alguns anos em Santa Mariana. E um vive em Curitiba, mas não está nada legal. Tá com o baço estourado, está com o fígado, ele está arrebentado. Entenderam? Aí eu fico pensando isso, o que teria sido de mim naquela juventude louca e maluca, da época que nós éramos hippie e saíamos pela estrada e desaparecíamos de casa uma semana, 10 dias, ficava sentado nas praças por aí, fazendo crucifixo de fiozinho de telefone da Telepar. Vocês não têm nem ideia do que é a Telepar, né, gente? Era a telecomunicação do Paraná. E tinha muitos fiozinhos assim, sabe? Aqueles fiozinhos a gente conseguia fazer crucifixo, anel, corrente. Muito louco, era muito doido, muito maluco a coisa, era muito louca. E aí, quando eu fui receber o prêmio lá em Curitiba, eu recebi a medalha, recebi o diploma, recebi todas as honrarias, transmissão ao vivo pela TV Educativa do Paraná, aquele tapete vermelho enorme, eles falando meu nome, eu entrando ali, e a banda do Estado do Paraná, a banda da Polícia Militar do Paraná tocando. E, e aí, então, todos esses momentos passam pela mente da gente. Né? Tudo isso acaba passando pela mente da gente. Eu não gostava nada de escola, ia na escola à base de pancada, de repente me torno professor hoje com 33 anos de carreira, 33 anos de carreira, me torno professor, e com o meu trabalho realizado durante esse período, em prol de comunidades das escolas, por onde passei pelo Brasil inteiro, dei aula pelo Brasil todo, eu sou condecorado com um prêmio desse, e aí vem tudo isso na minha mente, né?
E se a minha professora não tivesse me colocado de castigo aquela vez? E se minha professora não tivesse tacado um apagador em mim? Ainda bem que eu desviei, gente. Um apagador de madeira desse tamanho, pesado. E eu lá no fundo, terceiro ano do primário, eu lá no fundo, ela só virou, pegou o apagador, mirou e tacou. Eu só escutei aquilo, assim, deu tempo de eu fazer assim, o apagador passou e pá, estourou na parede. E se ela não tivesse feito isso, eu não teria aprendido sobre Vasco da Gama, porque era aula sobre o Vasco da Gama naquele dia. E aprendendo sobre Vasco da Gama, eu peguei um amor danado por história, e hoje, 33 anos depois da minha formatura como professor, eu estou aqui falando com vocês e contando essa história. Gente, olha, fazem 48 anos que eu estudo, pessoal. 48 anos que eu estudo. E eu não gostava de ir para a escola, gente. Não gostava. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu estou vendo aqui hoje dessa sacada maravilhosa, tudo que eu tenho hoje eu devo para quem? Para minha mãe e para o meu pai. Meu pai nunca deu um tapa em mim, mas o meu pai tratou da gente. A minha mãe cuidava da nossa educação do jeito dela. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo para o meu pai, para minha mãe e para todos os meus professores. Entendeu? A, a educação, eu sempre comento isso para todo mundo e para quem quiser ouvir. É a educação que vai transformar a sua vida. A educação vai transformar a sua vida, não tenha dúvida disso. Tá? Mas, pessoal, deixa eu... Nossa, cada viagem, gente, tá louco, não sei como é que vocês aguentam. Cada viagem, hein? Mas eu estava falando para vocês aqui, entre um café e o outro, né, pessoal? Ó, entre um café e o outro, eu estava falando para vocês dos castigos que aconteciam com os escravos, né? Os africanos escravizados, eles resistiram ao cativeiro enquanto durou a escravidão. Mesmo durante a viagem rumo à América, era comum as tentativas de revolta. Embora quase sempre fracassados, alguns motins chegaram a destruir navios e causaram também a morte de tripulantes e de escravos. Em terra firme, submetidos a uma dura rotina de trabalho e também aos maus tratos, os escravos obedeciam os senhores para evitar os castigos físicos. Porém, existiram várias formas de resistência, desde ações individuais espontâneas até ações coletivas planejadas. Estou mostrando para vocês aí uma imagem, que é um escravo sendo açoitado, né, com um pau de arara. Olha para vocês verem que situação, né, pessoal? Que situação, né? Então, qualquer coisa que não deixasse o senhor de engenho, o senhor de escravo satisfeito, era isso que acontecia. Aqui nós vemos o escravo sendo açoitado, e aqui no fundo, pessoal, olha nessa imagem aqui do fundo, ó, um outro escravo num tronco, numa árvore, também apanhando. Tá vendo? O escravo apanhando aqui e o escravo apanhando aqui. Tá? Muitos escravos e escravas entravam num estado profundo de depressão. Esse estado de depressão era conhecido como banzo. Eles deixavam de se alimentar, o que às vezes acabava levando esses escravos à morte. O suicídio era outra forma de resistência, praticando em situações de desespero. Olha o desespero que o ser humano chegava, né? Bom, eu sempre pensei o seguinte: nós não podemos esconder isso dentro da nossa história. Não podemos esconder essa parte da nossa história. Uma vez, os alemães chegaram a negar o Holocausto, né? Os alemães queriam negar o Holocausto. Você não tem como alegar isso. Nós não podemos também esconder essa parte da nossa história. Os escravos, eles entravam numa depressão tão profunda, que paravam de se alimentar. E a alimentação já era horrível. A alimentação era horrível, era horrorosa, né? E isso acabava levando eles à morte. E muitas outras vezes ainda, eles cometiam suicídio devido a toda essa situação. Tá? A resistência vem através do cabelo, tá? Através do cabelo, cabelos de axé. Os penteados consistiram em uma forma de reconhecimento e também de aceitação de suas origens. Ainda hoje, eles retratam a importância que essa força identitária tem com a população afrodescendente como forma de valorização cultural e também fortalecimento racial. Tá?
Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que na época da escravidão, os fios crespos, olha, gente, olha os cachinhos, vocês estão vendo os cachinhos? E agora eu estou preservando, né? Eu aproveitei a quarentena, nós paramos de dar aula em março, aí eu aproveitei a quarentena e não cortei mais o cabelo. Já vai indo aí para quase 11 meses que eu não corto nem o cabelo e nem a barba. Vou deixar crescer agora. Vou deixar, não vou cortar mais. Olha os cachinhos, ó, tá vendo? Então, esses fios crespos dos negros eram raspados. E este ato equivalia à mutilação, uma vez que o cabelo era a marca da sua identidade, indicando o estado civil, o status social e também a sua etnia. Tá? Mas muitas vezes os fios crespos dos negros do cabelo era raspado quando chegavam à fazenda. E o cabelo era a marca da sua identidade, indicava o estado civil, status social e sua etnia. E é verdade mesmo, né, gente? Olha só como o cabelo ele indica o estado civil, né? Olha para mim aí, pessoal do Meet, ó, tá vendo? Obviamente, se eu fosse um homem casado, ou mesmo se eu tivesse uma namorada, você acha que eu estaria desse jeito? Por mais que eu gostasse de estar assim, eu não estaria. Sabe por quê, pessoal? Porque a namorada ou a esposa ia falar assim, ó, corta cabelo. Ô César, você não vai rapar essa barba? Tá ridículo. Corta cabelo. Você não cortou o cabelo, né? Ó, esse cabelo e essa barba deixa você 10 anos mais velho. Ó, você tá parecendo um mindinho. Ó, você tá parecendo um andante. Ó, corta esse cabelo. Ó, rapa essa barba. Então, se eu tivesse uma namorada ou se eu fosse casado, provavelmente eu não estaria assim, por mais que eu goste. Porque eu estaria ouvindo isso. Certo? Corta o cabelo. E a mulher, quando fala o nome do homem, é porque a coisa tá braba, é porque a coisa tá feia, pessoal. Vê aí com o pai de vocês aí, com a mãe de vocês. Quando ela chama o pai de vocês pelo nome, a coisa tá braba, né? Então, dentro da escravidão, para os negros, tá? Que tinham o seu cabelo raspado, eles perdiam a sua identidade, porque o cabelo, para eles, indicava o estado civil, o status social e também a sua etnia, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, as tranças Nagô. Olha para vocês verem cada tranças linda, pessoal, olha. Olha cada trança linda, gente. Olha isso, olha, não é mesmo? Olha só essa trança que linda. Olha essa daqui, que linda essa trança, né? E hoje nós vemos também os meninos cortando o cabelo, mais ou menos nesse estilo, né? Fazendo esse tipo de desenho. Não é a trança, não é a trança, né? Fazendo esse tipo de desenho. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Eu vou até me inspirar numa dessa aqui. Quem sabe semana que vem eu não venha dar aula para vocês com uma trança dessa daqui, ó. Vou pedir para minha irmã ver se ela faz para mim uma trança desse jeito aqui, ó. Essa daqui também tá bacana, hein? São as tranças Nagô, né? São as tranças Nagô. Aqui, pessoal, nós temos escravas negras de diferentes nações. O desenho, né, o retrato aqui, o quadro, é do Jean-Baptiste Debré, as escravas negras de diferentes nações. Tá? Aqui um outro tipo de resistência. Raul Lodge, em Joias de Axé, destaca os fios de contas como uma das categorias mais abrangentes do imaginário convencionalmente rotulado como afro-brasileiro. Olha aqui, pessoal, as joias de axé nessa foto aqui, vocês conseguem acompanhar comigo, né? Formado por contas de diferentes materiais, enfiados em diversidade de fios, nylon, entre outros, né? Por uma infinidade de relíquias que circulam pelo sagrado da igreja, pelo sagrado do candomblé, do Xangô, da Umbanda, do Miná, entre outros. Olha para vocês verem que lindo esse trabalho. Aqui era a resistência de joias, né? Olha que trabalho lindo, 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 né? Bom, e na atualidade, pessoal, como era a resistência na atualidade? Infelizmente, nos dias atuais, a população afrodescendente ainda enfrenta preconceitos no cotidiano, principalmente com relação à religiosidade de matriz africana. Tá? Embora a escravidão tenha sido abolida em 1888 pela princesa Isabel,
é comum ocorrer ato de intolerância religiosa. Inclusive, eu estou abordando na aula de ensino religioso esse tema da intolerância religiosa, né? Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer a quebrada. Isso é matéria de um jornal, né? Saiu no portal do João da Globo. Criança é do candomblé e foi agredida na saída do culto. A avó inicia a campanha na internet e recebe apoio dos amigos. Vão vendo aí, pessoal, ó. Série de ataques deixa umbandistas em alerta. Suspeita de novo incêndio criminoso em Curitiba, Portal do Bem, Paraná. Olha para vocês verem aí de novo a intolerância religiosa. Então, gente, a Constituição Federal garante a liberdade religiosa a todos os credos do Brasil. Por isso, é sempre bom vocês saberem, né, que as manifestações culturais de matriz africana sofrem preconceito. Que atitude podemos ter para diminuir o preconceito contra as religiões afro-brasileiras? Quero que vocês pensem sobre isso. Qual é a atitude que nós podemos tomar para diminuir o preconceito contra as religiões afro-brasileiras? Aí depois vocês postem no mural para mim, postem lá nos comentários. Que atitude podemos ter para diminuir ou para erradicar esse preconceito contra as religiões afro-brasileiras? Nós precisamos ter respeito. Não é o que eu ensino sempre para vocês, não é o que eu peço sempre para vocês. Respeito. Respeito. A sua igreja não é melhor do que a minha. O seu padre não é melhor do que o pastor do outro. Tá? O pai de santo, a mãe de santo. Nós precisamos ter respeito. Diversidade religiosa e respeito. Certo, gente? Ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Nossa, hoje nós aprendemos tanto que nós estouramos até o nosso horário, né? Mas o que nós aprendemos hoje? A resistência que os escravizados realizaram no Brasil. A resistência a partir de uma perspectiva de estética, né? Tá? E na próxima aula eu quero convidar você para a gente estudar sobre as comunidades quilombolas no estado do Paraná. Tá bom? Então, hoje, nós aprendemos sobre a resistência que os escravos realizaram no Brasil e a resistência também a partir de uma perspectiva ética, estética, e nós aprendemos também que é necessário estudar, né? Nós aprendemos um pouco também daquilo que o professor César contou da vida particular dele, tá? Então, tudo isso são coisas que nós acabamos aprendendo na aula de hoje. Trabalho, violência e resistência dos escravos que vieram para o nosso país e vieram trabalhar no Brasil. Certo, gente? Então, pessoal, eu digo sempre o seguinte, na nossa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e nesse mundo nada acontece por acaso. A nossa aula de hoje está acabando. Quero deixar aqui para você um grande abraço. Quero que você seja muito, 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 mas muito feliz mesmo. E sempre, gente, sempre tenha uma mente aberta para os novos conhecimentos, viu? Pesquisem aí sobre o tema trabalhado hoje, pesquise sobre os castigos, sobre a senzala, pesquise sobre como era a vida dos escravizados na história do nosso país, na história do Brasil.